Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando as pessoas começam a rezar, a energia sobe rapidamente. Cidade do Vaticano, maio de 2014. Em um sermão dedicado aos conceitos de inclusão, o Papa Francisco choca sua congregação quando declara que se formas e vidas alienígenas chegassem à Terra, seriam bem-vindas à Igreja Católica. Os comentários do pontífice surpreenderam o mundo, pois é a primeira vez que um Papa reconhece não só que existe vida extraterrestre, mas que poderia ser inteligente e capaz de viagens interplanetárias. O ato do Papa é um pequeno exemplo da grande mudança de atitudes com respeito à possibilidade de visitação. Autoridades religiosas em todo o mundo, líderes mundiais religiosos, estão tendo de encarar essa possibilidade, se não uma realidade desconhecida, da existência de seres extraterrenos. Seja uma crença secretamente mantida, ou uma posição recentemente desenvolvida, organizações mundiais que têm por base a fé recentemente adotaram a opinião mais aberta e transparente de que vida inteligente além da Terra é possível. As declarações da Igreja Católica juntam-se às declarações do Dalai Lama, que recentemente discursou sobre a acessibilidade, a unidade e a similaridade de todas as criaturas, dizendo que não devemos tratar seres extraterrestres como estranhos, mas como seres parecidos conosco. Quando eles nos encontrarem, ou nós os encontrarmos, não precisará existir conflitos, se nós não permitirmos que exista. A disposição das religiões mundiais de aceitar a ideia de visitas de seres extraterrestres não é nova, mas data de milhares de anos. Eles argumentam que a maioria das religiões, se não todas elas, tem por base a ideia de que não só existem seres de outros mundos, como seu propósito tem sido nos proporcionar desde iluminação espiritual até conhecimento científico. Em 1999, a NASA publicou um estudo chamado As Implicações Sociais da Astrobiologia. Esse estudo, em seu cerne, deveria avaliar o impacto do desfecho na religião. A NASA vê a religião como uma ferramenta adaptável que pode ajudar as pessoas no resultado de perguntas que a ciência não pode responder. Porque, em sua visão, a religião vem lidando com extraterrestres há muito tempo. Muitos são orientados a crer em seres de outros mundos. Todas as principais religiões têm profecias sobre o retorno do Cristo, o Messias, a figura de um Salvador. E muitas vezes esses retornos envolvem o que parece ser, na descrição, uma espécie de transporte cósmico. O Messias virá com um exército de anjos. E os anjos que conhecemos da definição bíblica certamente não são humanos, sob nenhum padrão. Sob os padrões de definição, eles são extraterrestres. O choque da presença de extraterrestres aqui há milhares de anos realmente mudará a sociedade. No final, todos no planeta Terra se darão conta de que não estamos sozinhos. E nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram. Será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão e todos voltaremos às estrelas. O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo. A história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem,
Tudo isso indica, e a Bíblia afirma, que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo, e acredito que existem evidências claras, e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo que realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. Considere a palavra extraterrestre em vez da palavra anjo. Considere líder dos extraterrestres em vez de arcanjo. Se você mudar algumas palavras dos textos antigos, algumas palavras-chave, vai mudar o sentido geral dos textos. E não é tudo coincidência, foi de propósito. É hora de tirar as vendas e enxergar com um olhar renovado. Existem inúmeras histórias bíblicas que nos fazem suspeitar de que talvez o Homo sapiens não foi a única espécie na Terra, ou até mesmo a primeira. Portugal, 13 de outubro de 1917. Durante o que teria sido um dia claro e sem nuvens, o céu de repente ficou escuro e agourento. Para aqueles que estavam lá para testemunhar, o mundo estava para virar de ponta cabeça. 3 crianças afirmaram ter visto o que acreditavam ser a Virgem Maria. Ela prometeu dar às pessoas um sinal de Deus. Quase 100 mil pessoas observaram o Sol parecendo se transformar num disco giratório opaco no céu. Durante tais manifestações, foi dito às crianças que Deus estava muito bravo com o mundo e que haveria uma grande punição. O incidente próximo à pequena aldeia de Fátima foi considerado um contato extraterrestre. Em Fátima, vemos eventos misteriosos acontecendo, mas não sabemos realmente se estamos lidando com um fenômeno religioso ou um fenômeno extraterrestre do tipo OVNI. Nós sabemos que a aparição não se identificou realmente. Está dentro do contexto da religião de que era a Virgem Maria. Mas se ela não for a Virgem Maria, então quem é ela? Talvez mais bizarro ainda seja o fato de menos de um ano após o evento, cerca de 50 milhões de pessoas terem morrido vítimas da pior peste registrada na história. Esta pandemia mortal, conhecida como gripe espanhola, poderia ter alguma conexão com os incidentes em Fátima? É bem possível que muitas das pestes realmente ocorreram, porque os seres alienígenas vieram para cá. E trouxeram com eles micróbios, bactérias e doenças. Doenças foram responsáveis por mais mortes do que cada guerra na história do homem combinadas. Ele teria alguma conexão com os estranhos eventos em Fátima? E as terríveis previsões comunicadas a 3 crianças, supostamente de uma fonte celestial, ou o que alguns chamariam de extraterrestre. Cidade do México, dezembro de 1531. Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem asteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina, onde novamente teve a visão.
Ele disse, Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém acredita em mim quando digo que a vi. E ela disse, Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria? Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de a manta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. A mais bizarra está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas ou personagens na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando a manta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Mas se Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre, ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão era incutir fé espiritual e anseio pelo divino. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas na verdade por alienígenas em missão secreta, mas são parte de uma agenda extraterrestre que está em execução na Terra há milhares de anos. O que parece é que há uma espécie de plano montado. Uma mão oculta da história que manipula os eventos. Parece que estamos interagindo com uma civilização alienígena e estamos experimentando os frutos do que estão nos oferecendo. Porque nossa história está sendo inteligentemente conduzida e levada para um determinado resultado. Um ritual é uma encenação participativa e o objetivo principal do ritual é comunicar algo de uma crença ou então de uma ideia. Esses antigos rituais coincidiram com o aparecimento de várias constelações no céu, várias estrelas. Pelo mundo inteiro, nas antigas sociedades, havia a crença de que os seres humanos foram postos no planeta Terra por seres estelares. Em 1985, o Dr. Lipinski levou seu eletroscópio ao santuário de Medjugorje, Iugoslávia. Para medir a energia criada, se houvesse, por um grande grupo em oração. Há décadas, milhares de pessoas se reúnem nesse lugar, onde dizem ter visto uma aparição da Virgem Maria flutuando nos céus. Que depois do tempo das aparições, especialmente quando havia grupos em oração, houve leituras no eletroscópio.
E essa forma de energia agora está sendo explicada pelos físicos em termos de vibrações. Quando as pessoas começam a rezar, a energia sobe rapidamente. E por esse motivo eu acho que este desenho representa um evento. A mitologia, como as lendas, contém histórias reais. Há um forte sentido de pertinência às fontes quando se entra no ritual. Nosso maior desejo é pelas coisas de que não nos lembramos. Queremos a sabedoria perdida e as possibilidades. Parece que trabalhamos para chegar às metas que não compreendemos. E parece que somos impulsionados por aspirações que nos são misteriosas. Os que vêm de outro mundo, nossos parentes, são os que trazem as leis e as instruções nas cerimônias e nos rituais para que as pessoas passem por um processo de evolução. Os rituais frequentemente praticados hoje, como orações, funerais e coroações, terão se baseado na tentativa primitiva do homem de imitar visitantes alienígenas. Ou eles serão algo ainda mais profundo? Podem os rituais dar ao homem os meios para ele se comunicar ou até mesmo retornar a uma existência talvez extraterrestre? Se for assim, poderemos só saber a verdade quando nós mesmos fizermos a jornada. Ou talvez, quando eles voltarem. No século XVII, o Papa Paulo V ordenou que documentos confidenciais da Igreja Católica fossem retirados da Biblioteca do Vaticano e a fechou para o público até 1881. Hoje, os arquivos secretos do Vaticano são fortemente guardados. E alguns pesquisadores acreditam que podem conter revelações tão explosivas que ameaçam a doutrina da Igreja Católica. Precisamos perguntar se a biblioteca secreta do Vaticano, cuja existência eles reconhecem, não possui relatos ou crônicas sobre contatos extraterrestres dos quais a Igreja Católica tem registro e sabe que ocorreram. Mas mantém em segredo. Será que os arquivos secretos do Vaticano contêm detalhes das mensagens que pode ter recebido dos alienígenas? Talvez o Vaticano saiba muito mais sobre a vida no universo do que alega. É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena. 8 de abril, 6h03 da manhã. Horas antes do funeral de João Paulo II, um objeto voador não identificado é gravado por uma câmera de segurança observando a Basílica de São Pedro. Seria este misterioso objeto prova de uma ligação entre o Vaticano e a vida extraterrestre? Uma ligação que, segundo teóricos e historiadores, existe desde a fundação da Igreja. A possibilidade de a nave estar prestando homenagem ao Papa e ao seu povo é maior do que você imagina. Entre os segredos mais secretos da Igreja Católica está a crença em extraterrestres. Mas os segredos escondidos no Vaticano não podem ficar enterrados para sempre. Agora, novas evidências podem provar que o Vaticano está escondendo seres alienígenas do público. É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena. Acreditava na existência de seres extraterrestres. Nós também sabemos que o Vaticano é capaz de encobrir este material extremamente bem. A existência deste encobrimento aumenta nossa preocupação atual de que o governo e os cientistas possam estar engajados num plano para ocultar evidências de contato com extraterrestres. Em 2008, o Vaticano chocou o mundo ao anunciar que a possibilidade de vida extraterrestre não conflita com os ensinamentos da Igreja. Será que eles sabem de algo que não sabemos? Você acha que eles vieram com esta declaração assim do nada, sem querer nada? Não, isso tudo foi muito calculado. E aí fica claro que estamos sendo visitados e que o Vaticano sabe disso. O Vaticano não tem uma postura específica sobre a vida extraterrestre. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres. Essa é uma história estranha.
Em 1988 foi feita uma escavação embaixo da Biblioteca do Vaticano. Após as descobertas, o Papa João Paulo e a Guarda do Vaticano suspenderam todo o acesso ao local. O que o Vaticano está escondendo? Mas eles planejam divulgar esses segredos ao público. A Igreja está se preparando, sem dúvida nenhuma, para aceitar a vida fora do planeta Terra, em outros mundos, como parte da criação. Mas se o Vaticano planeja revelar a vida extraterrestre no futuro próximo, qual descoberta a Igreja trará a público? E como o Vaticano lidará com esses seres alienígenas? Estas são questões éticas com as quais devemos estar prontos para lidar. O governo tem que pensar nessas coisas antes que aconteça. Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. Nós vamos ver, talvez em breve, a descoberta e o Papa, por necessidade, terá que aceitar essa vida como parte da criação. Quando a verdade extraterrestre for divulgada, a Igreja usará a oportunidade para converter mais fiéis ao catolicismo? Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito, que nós não somos o único formigueiro do deserto. E o catolicismo estará na vanguarda como a religião mais aberta a novos fiéis. Se as teorias estiverem certas, o Vaticano pode conduzir não só a Igreja Católica, mas talvez toda a humanidade a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre. Cidade do Vaticano, Itália. O Papa Bento XVI desce pela nave da Catedral de São Pedro levando um crucifixo de ouro. Chegando ao altar, ele ergue o turíbulo, um vaso metálico suspenso por correntes, no qual se queima incenso para a purificação. O Papa recita a oração eucarística e depois ele e a congregação consomem o pão e o vinho consagrados. Todos estão, segundo as mais sagradas leis da Igreja, comendo o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Na missa, o padre tem o poder das orações que recita para energizar a substância do pão e a substância do vinho, de tal forma que elas se transformam, se transubstanciam, mudam para a presença viva do corpo e do sangue de Cristo. A missa, a comunhão, a transubstanciação de comer o corpo de Deus, nos permite ingerir a energia divina. Isso se chama maná, a energia mágica. E o aspecto quase canibalístico do ritual é crucial para a expiação que está na reconciliação de se tornar um só com a fonte divina. No Novo Testamento, a segunda carta de Pedro atesta que os crentes nessa prática se tornam participantes da natureza divina, tornam-se unidos a Deus. A Igreja Católica Romana aderiu a essa interpretação de comunhão de modo tão forte que no século XVI o Concílio de Trento declarou que quem negasse isso podia ser excomungado. E durante a famosa Inquisição Espanhola, não crentes foram chamados de heréticos. Mas o que quer dizer tornar-se um com a divindade? A maioria dos historiadores diz que o ritual da missa remonta à última ceia, quando o ato de Jesus de servir pão e vinho a seus discípulos, durante a celebração da Páscoa, na verdade, criou um poderoso elo espiritual que não deve ser quebrado. Mas há quem acredite que a missa católica se originou em um ritual praticado milhares de anos antes. Estudiosos especulam que a missa, na verdade, se inspirou na mitologia egípcia em um ritual que era feito para o deus Osíris. A ideia era de se tomar a substância divina, o corpo do Deus em nós, para nos unificarmos a essa energia transcendental. A lenda de Osíris diz que ele foi morto e desmembrado por seu invejoso irmão. E depois ressuscitou das várias partes de seu corpo por sua esposa, Ísis. Sacerdotes egípcios reencenam esse antigo evento com um ritual que envolve barro e trigo. O ritual tem a ver com fazer bolos de trigo
parecidos com os pedaços desmembrados do corpo de Osíris, que depois são escondidos e uma mulher, a esposa dele, encontra esses pedaços e, no fim, os sacerdotes comem os pedaços. Quem comia os bolos de trigo sacramentais acreditava ter trazido o deus Osíris de volta à vida neles mesmos. Mas de onde os antigos egípcios tiraram essa ideia tão profunda? A pergunta que se faz é se eles estavam imitando coisas que tinham visto, que envolviam, de alguma forma, a transformação de Osíris morto em uma pessoa regenerada. Quando analisamos alguns desses rituais, vemos que o contato com o divino é uma tecnologia, seja para um ritual ou uma prática, ou para imitar extraterrestres. Pode a cerimônia católica romana de comer o corpo e o sangue de Cristo ter se originado na história de Osíris, no Egito Antigo? E se for assim, isso sugere que a religião católica, como outras crenças antigas, tenha raízes em um encontro extraterrestre? Talvez a resposta possa ser encontrada do outro lado do mundo. Um ritual é uma encenação participativa e o objetivo principal do ritual é comunicar algo de uma crença ou então de uma ideia. Pelo mundo inteiro, nas antigas sociedades, havia a crença de que os seres humanos foram postos no planeta Terra por seres estelares. Cidade do Vaticano, 2 de abril de 2005. Morre o Papa João Paulo II, encerrando um longo papado de 26 anos. Seu corpo foi quimicamente preservado e transportado à Basílica de São Pedro para exposição pública. Em uma cerimônia vista por milhões de pessoas, o cardeal Joseph Ratzinger disse que a alma de seu amado pontífice foi levada à glória eterna do céu. E seu corpo foi enterrado em uma grande tumba embaixo da basílica. Vimos que todos os cuidados foram tomados para preservar o corpo do Papa João Paulo. A ideia é de que a morte é só o início de sua jornada. Muitos funerais modernos que acontecem na Europa ou nos Estados Unidos, muitas das ideias iniciais têm suas raízes no Egito Antigo. No Egito Antigo, os corpos eram mumificados e colocados em sarcófagos semelhantes a seres humanos. Isso é feito até hoje em muitas tradições religiosas, incluindo a Igreja Católica Romana. Uma das maiores descobertas no estudo das múmias egípcias, e outras também, é que o DNA fica preservado por milhares e milhares de anos pelo processo de mumificação. Isso torna possível clonar múmias antigas e, nesse sentido, trazê-las de volta à vida. Será possível que, planejado para acontecer no futuro e a partir de um corpo bem mumificado, os antigos extraterrestres soubessem que um clone desse corpo poderia renascer após muitos anos? E será possível que, com a estrutura do DNA e todas as informações que contém, o corpo voltasse à vida com a lembrança do que a pessoa viveu, do que ela foi e com o que sabia quando morreu? Esse pode ser o propósito. Isso está aí para ser usado no futuro, que ainda não chegou, mas com a tecnologia que estamos rapidamente adquirindo. Quando os extraterrestres ensinaram a arte da mumificação, teriam consciência ou teriam em mente que em 5.000 anos de evolução, a ciência médica avançaria a ponto de conseguir extrair o DNA das múmias? Talvez isso seja parte do propósito da mumificação, criar uma espécie de cápsula do tempo. Mumificação é qualquer processo usado para evitar a decomposição do corpo que se dá naturalmente após a morte.
O corpo preservado de João Paulo II, em essência, é uma múmia. E nos dias atuais, acham-se múmias no mundo inteiro. Quando o revolucionário Vladimir Lenin morreu em 1924, cientistas russos preservaram seu corpo removendo seus órgãos internos, que foram substituídos por um sistema secreto que estimulava o movimento de fluidos corpóreos. O processo manteve sua aparência extremamente bem até hoje, e também foi usado para preservar os corpos de Joseph Stalin e Ho Chi Minh. O ditador norte-coreano Kim Jong-il, o presidente Ferdinand Marcos das Filipinas e o chinês Mao Tse-tung também estão preservados e em excelentes condições. Mas nem só líderes mundiais são mumificados. Qualquer pessoa que foi embalsamada para seu funeral sofreu, na verdade, um tipo de mumificação. Mas por que tantas pessoas chegam a tais limites para preservar seu corpo após a morte? Nossos ancestrais acreditavam em vida após a morte e que os ritos apropriados na hora da morte permitiam ao defunto viajar para a recompensa na próxima vida, que muitas vezes se imaginava ser no céu ou nas estrelas, e que a viagem permitiria a pessoa ganhar sua recompensa. No mundo inteiro, as pessoas continuam a preservar corpos por causa dessa ideia de viver para sempre, de que morte não é o fim, mas um começo, um estado transitório. Por alguma razão, a pessoa acredita que precisará do corpo para viver para sempre. Para a pessoa que realmente crê que uma essência espiritual insufla a vida no corpo e que o deixa no momento da morte. A mumificação não se justifica. O que explica o fato de que há milhares de anos e em culturas do mundo inteiro, as pessoas acreditam que preservar o corpo seja necessário para a transição para outra vida. A história mais importante da mitologia egípcia é a do deus Osíris e de como seu irmão Sete o matou por ambição do poder. Depois, Ísis, viúva de Osíris, conseguiu a ajuda de Anubis para insuflar de novo a vida nele. Assim, ele sobreviveria para a próxima vida com a ajuda de Anubis, o inventor do embalsamento e da mumificação. O processo de embalsamamento no Egito muitas vezes se relaciona com a estrela Sírius, da constelação do Cão Maior. E os direitos à mumificação eram fiscalizados por Anubis, um deus com cabeça de chacal. Fica a dúvida se Anubis não seria um deus físico extraterrestre. Mas por que esse estranho ritual funerário continuou, não só no Egito, mas em civilizações de todo o mundo antigo? O deus egípcio Thoth é representado na iconografia egípcia como uma divindade meio pássaro, meio homem. E foi Thoth quem deu o conhecimento da mumificação a Ísis. O interessante é que há outras culturas pelo mundo com seres meio pássaros, meio homens, e que são tratados como deuses. Isso sugere que houve a visita de alguma cultura global, extraterrestre, que ensinou a mumificação como tecnologia. A ideia é que achavam que não estavam morrendo. Percebiam isso como um estado de animação suspensa. Para eles não era morte, também não era vida, era algo entre os dois. Precisavam do corpo preservado para entrar na outra dimensão da realidade e continuar a vida, apesar de não ser uma vida como a entendemos. Eles não precisavam renascer. O corpo, em certo sentido, é mesmo imortal. Tentavam imitar esses seres espiritualmente elevados. Quando você vê a vida de Siddhartha Gautama, o Buda,
Ele parece alguém que chamaríamos hoje de criança das estrelas. Parte humana, parte extraterrestre. Seria possível o primeiro Buda ter origens extraterrestres? Não só os humanos primitivos tentaram imitar visitantes alienígenas, como queriam ir ter com eles no futuro. Juárez, México, 2008. Esta cidade fica a apenas 11 quilômetros a sudoeste de El Paso, Texas. Nessa cidade fronteiriça, notavelmente violenta, o Dr. Alejandro Hernández Cárdenas desenvolveu uma técnica forense revolucionária. Usando uma fórmula química, ele pode reidratar a carne de vítimas irreconhecíveis de assassinato. E isso inclui corpos que se mumificaram após anos de secagem no clima seco do deserto. Por compaixão ou por preocupação com o alto número de corpos não identificados em Juárez, ele imaginou uma solução onde se mergulha o corpo mumificado. E o corpo se torna reconhecível e revela cicatrizes, tatuagens. Um corpo naturalmente mumificado é posto em um tanque que o Dr. Cárdenas chama de jacuzzi, com 225 litros de sua fórmula secreta. No decorrer de 5 dias, os despojos se reidratam e o corpo parece quase vivo. Mas por espantosa que seja essa fórmula, não foi a primeira vez que a ciência tentou restaurar um corpo mumificado de algum modo. Em 1968, Robert Connolly, um pesquisador da Universidade de Liverpool, tentou virtualmente regenerar o sangue de um corpo totalmente mumificado. Só que essa múmia tinha 3.300 anos de idade. Era a múmia do mais famoso faraó do Egito, o rei Tutankhamon. O método de Connolly foi combinar antígenos tirados de uma amostra de pele do rei Tutankhamon com suas próprias células sanguíneas. Connolly tinha sangue tipo O, quer dizer, sem antígeno nas células sanguíneas. Então foi aí que ele colocou o antígeno do rei nessa espécie de amostra limpa de seu sangue. E aí ele recriou o tipo sanguíneo da múmia. Você mistura células de tipos de sangue diferentes e se não for do mesmo tipo, o sangue se aglutina porque há uma resposta imunológica nele mesmo. Mas se o sangue for do mesmo tipo, não há reação imunológica. E assim descobriram qual era o tipo de sangue do rei. Desde o experimento de Connolly, os cientistas avançaram e descobriram o que acreditam ser o DNA do rei Tutankhamon. Seria o próximo passo uma ressurreição de verdade? Seria a preservação do corpo não só uma tentativa ritual de imitar visitantes alienígenas, mas uma forma de animação suspensa? E se for assim, como podem ter previsto nossos grandes avanços científicos há milhares de anos? Será que nossos ancestrais realmente aprenderam a mumificação de seres extraterrestres? E isso com a ideia de que, quando desenvolvêssemos uma tecnologia de recuperação do DNA das antigas múmias, as trouxéssemos de volta à vida? E com essa tecnologia, será que vamos descobrir que essas cápsulas do tempo humanas contêm o segredo de nossas origens? Talvez um dia sejamos realmente capazes de reanimar os mortos e aprendamos das antigas múmias a verdade sobre nossos ancestrais alienígenas. Belém. A Basílica da Natividade, construída por volta de 330 d.C. por Constantino, o primeiro imperador romano cristão, é uma das igrejas usadas constantemente mais velhas do mundo.
ela sobreviveu a invasões, mudanças de governo, incêndios e terremotos. Muitos alegam que a igreja é protegida por um poder superior, porque está situada acima de uma caverna que alguns estudiosos da Bíblia acreditam ser o verdadeiro local de nascimento de Jesus Cristo. Existem muitos livros sobre a história da vida de Jesus Cristo, que nunca conseguiram fazer parte da Bíblia, e um deles era chamado de Proto-Evangelho de Tiago. Nesse livro, José e Maria se aproximam de Belém quando ela diz, eu vou dar à luz. Ele pensa por um instante e responde, conheço uma caverna perto daqui. Na entrada da caverna, eles se deparam com uma luz resplandecente, e quando a luz se dissipa, Maria está segurando Cristo nos braços. Se observarmos o quadro bizantino, o nascimento de Jesus é representado numa caverna. De acordo com o Evangelho de Lucas, Maria dá à luz e em seguida põe o bebê Jesus numa manjedoura, mas não se tem nenhuma informação sobre o local do nascimento. Contudo, sabe-se que naquela época as cavernas eram com frequência usadas como abrigo para os animais. Se voltarmos ao século III, encontramos essa ideia de que Jesus, na verdade, nasceu numa caverna. Também existe a descrição da tumba da ressurreição como uma caverna, como um simples espaço vazio que tinha uma pedra circular na entrada. A Bíblia faz menção de que quando Cristo é retirado da cruz, ele é enterrado numa tumba aberta na rocha. Parece mesmo haver um ambiente místico aqui. Temos essa ideia de que a caverna é o lugar onde um ser divino aparece e depois vai embora. É como se a passagem estivesse no interior da caverna. O projeto de Constantino de construir igrejas na Terra Santa começou com construções em cima de cavernas associadas com os mistérios mais importantes da fé. Ele fez uma igreja sobre o lugar de nascimento de Jesus. Depois fez uma igreja sobre o lugar da crucificação de Jesus, onde hoje fica a Basílica do Santo Sepulcro. E ele fez outra igreja no Monte das Oliveiras sobre uma caverna associada ao lugar da ascensão de Jesus aos céus. Existe algum significado para o fato de tanto o local de nascimento quanto de ressurreição de Jesus ter sido no interior de cavernas? Isso sugere que a caverna poderia ser um portal, através do qual extraterrestres poderiam transitar livremente entre o planeta que moravam e o nosso. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo. Ela é chamada de a Rainha do Céu. É Ísis. Equinócio da primavera. Ano 200 depois de Cristo. Adoradores romanos marcham em honra da Santa Mãe de Deus. Ela é uma figura religiosa popular do Império Romano. Uma deusa sagrada conhecida como a Rainha do Céu e a Estrela do Mar. Seu nome não é Maria. É Ísis. E esse culto é um significativo à religião de Jesus. Entretanto, Ísis é venerada por seus seguidores como a Mãe Virgem. As similaridades entre Ísis no ano 200 depois de Cristo e a Virgem Maria da Igreja Católica são incríveis. Ambas são chamadas de Rainha do Céu e de Santa Mãe de Deus. Uma antiga deusa egípcia, Ísis era a esposa de Osíris, rei dos deuses. Ela é retratada em entalhes, em tumbas e em pergaminhos de papiro que datam do ano 2000 a.C. Quando o Egito se tornou parte do Império Romano no ano 30 a.C., a religião de Ísis começou a se espalhar. Por volta do ano 40 depois de Cristo, o imperador romano Calígula constrói um templo para Ísis em Roma. Por volta do ano 200 depois de Cristo, a religião de Ísis havia se espalhado por todo o império. Ela é adorada em estonteantes procissões.
Os sacerdotes e sacerdotisas do culto a Ísis usam roupas de linho branco como um sinal de sua pureza e castidade. Mas se a pessoa se tornava cristã, ela se tornava membro de uma comunidade muito intencional, que tinha suas regras e que esperava que a pessoa mudasse seu modo de vida. Pode ser que não gostemos de admitir, mas a Maria com Jesus no colo foi tirada diretamente do culto a Ísis no Antigo Egito, onde ela é a adorável mãe do deus Horus. Sob esse ponto de vista, Ísis e Jesus oferecem coisas muito similares para as pessoas comuns do mundo mediterrâneo. No ano 500 depois de Cristo, a adoração a Ísis é banida e muitos de seus templos são convertidos em igrejas cristãs dedicadas à Virgem Maria. A adoração a Ísis oferecia um relacionamento pessoal com a deusa. O cristianismo oferecia um relacionamento pessoal com Jesus. Em um canto remoto do Império Romano, um homem sagrado prega uma mensagem de paz. Ele alimenta os famintos, cura os doentes e ressuscita os mortos. Seus seguidores até o chamam de Deus. Seu nome, Mitra. O que eram essas religiões e por que o cristianismo acabou prevalecendo? No ano 30 depois de Cristo, Jesus de Nazaré reúne uma multidão de seguidores. Ele prega um evangelho de paz e entendimento em toda Jerusalém e na Terra Santa. Quando ele disse a seus seguidores para se renderem a César, ele literalmente quis dizer: paguem suas taxas e obedeçam à lei. Alguns de seus seguidores já estão começando a chamá-lo de o Filho de Deus. O problema é que já existe um Filho de Deus. Mitra. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como Filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, os seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Ele é chamado de Deus, de Filho de Deus, de Senhor, de Redentor e de todos esses títulos, claro, que também são dados a Jesus pelos primeiros cristãos. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e isso se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. As pessoas em todo o Império estão celebrando a paz e a prosperidade que Roma lhes trouxe. E celebram isso adorando como um ser divino. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. No ano 200 depois de Cristo, depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente, nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens
E talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. Em uma pintura muito interessante, Jesus está sentado nas nuvens ao lado de Endeus. E eles seguram antenas do que parece ser um satélite. Os teólogos dizem que aqui é retratada apenas a Terra. Mas por que a Terra teria duas antenas? E por que ela seria redonda? Afinal, o ponto de vista dominante na época era de que a Terra era plana. Segundo o Velho Testamento, Moisés subiu o Monte Sinai para se encontrar com Deus. E eu cito a passagem. E eles viram o Deus de Israel. Mas fica ainda melhor. Moisés descreve a terra vista do espaço exterior. A citação é: então eu vi todo o redondo da terra, ao mesmo tempo as profundezas e as vastas altitudes dos céus. Quer dizer, aqui ele descreve a terra como redonda, mas na época isso não era conhecido. É possível que Moisés fosse inspirado por uma força não só dos céus, mas de outro mundo? Na Bíblia judaico-cristã, como encontrado no livro do Êxodo, Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus após desaparecer no Monte Sinai por um período de 40 dias e 40 noites. Quando o profeta retorna ao seu povo, sua aparência mudou completamente. É muito interessante. Ele ficou perto de Deus por muito tempo. Seu rosto estava brilhando. E ele teve que se cobrir porque tinha mudado. Seu povo tinha medo dele, porque sua fisionomia tinha mudado muito. Basicamente, seu povo o reconhece, mas também vê que ele mudou fisicamente. E isso é muito interessante, porque se você for analisar isso sob a perspectiva bíblica, você vai pensar que esse encontro com Deus é uma coisa boa, é algo fenomenal, mas não que vá ter efeitos físicos. No caso do encontro de Moisés, o que tem é uma coisa física, uma coisa específica, sugerindo que o que aconteceu com ele foi um encontro físico com a divindade. Um ser extraterrestre ao invés de algo divino, como sempre classificamos. Se virmos isso sob o contexto atual das histórias de abdução alienígena, Deus, na verdade, desceu do céu em um tipo de OVNI. Ele foi levado a bordo de um OVNI e retido por 40 dias. E daí voltou. Acho que se olharmos isso sob esse contexto, vamos chegar a algo como uma abdução clássica. Será que o livro de Enoque realmente descreve um evento de abdução? Um evento que aconteceu milhares de anos atrás? Se foi assim, a Bíblia pode conter outros exemplos de encontros de extraterrestres com humanos? E esses incríveis contatos imediatos contêm outros, talvez menos benignos, planos alienígenas? Planos que envolvessem o controle de nosso comportamento e abduções psíquicas por outras dimensões. Pesquisadores dizem que abduções por alienígenas têm ocorrido há milênios. Esses eventos extraordinários teriam sido documentados no mundo antigo. A evidência pode ser encontrada no que muitas pessoas acreditam ser as páginas que faltam na Bíblia judaico-cristã. Em 1946, uma coleção de manuscritos antigos conhecida como Manuscritos do Mar Morto é descoberta escondida em jarros de argila dentro de uma caverna. Entre os manuscritos está o Livro de Enoque, o chamado texto bíblico perdido, no qual o profeta hebreu chamado Enoque descreve em detalhes seus encontros extraordinários com seres de outro mundo. Enoque nos conta sobre guardiões do céu que desceram aqui. Ele não usa o nome nave espacial, mas diz: desceram na terra, vindos do céu. Ele é o único que fala na primeira pessoa. Eu fiz, eu pensei, eu voei, eu tive contato com os chamados guardiões do céu. Enoque foi levado do nosso planeta Terra pelo Senhor em uma carruagem de fogo.
Eles não eram anjos, eles não eram deuses, eles eram extraterrestres de carne e osso, que o levaram para um tipo de veículo para, então, escrever o conhecimento do universo, como ele o chama. Nossos ancestrais achavam que tudo o que testemunhavam tinha a ver com magia, quando na realidade isso não era nada mais do que tecnologia mal compreendida. Será que os relatos bíblicos de Enoque e Moisés sugerem um encontro extraterrestre? Onde seres alienígenas trazem mensagens de paz e harmonia para os humanos? A ideia do anjo da guarda só existe porque nós desejamos? Nós acreditamos que alguém está nos protegendo ou é algo que vem do passado? Será que tem algo a ver com extraterrestres? Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos: vamos proteger vocês, não tenham medo. Do que os anjos estão nos protegendo? Por que precisamos da proteção de anjos da guarda? Será que existe mais de um? A resposta é sim. E do que estão nos protegendo? Dos anjos caídos. Existe uma ideia nas tradições judaico-cristã e islâmica de que haverá algum tipo de batalha final em que Deus derrota Satã de uma vez por todas. Há quem interprete isso como a volta dos alienígenas e que eles vão lutar pela última vez. Tanto o livro de Enoque quanto o Apocalipse do Novo Testamento fazem referência a uma batalha cósmica do bem contra o mal. Outras histórias bíblicas apresentam registros de anjos com poderes extraordinários. Anjos que, além de guardiões, interferem nos assuntos humanos. Mas quem são esses guerreiros celestiais? Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Nossa concepção moderna de ET mudou. Mas, há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs. Eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo. Não eram deste planeta. A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela é engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta. Quando você olha para muitas das mitologias em todo o mundo, vê que elas têm histórias de deuses que desciam dos céus. Há uma bela descrição do modo como os deuses se movem quando eles descem aqui na Terra. Acontece do nada. A Bíblia pode ser o documento mais completo sobre um contato extraterrestre já registrado na história da humanidade. E os anjos não são seres divinos, mas criaturas de carne e osso que nos visitam vindos de outros planetas. Por que estariam aqui? Comparações mais próximas entre a Bíblia hebraica e os textos sumérios revelam muitas semelhanças, não só nas histórias, mas também na linguagem. Adão é homem em hebraico. Adamu é como os sumérios chamam o primeiro homem. Os escravos, Anunnaki. Mas as tábuas sumérias descrevem mesmo uma raça alienígena? Em Gênesis 6, se fala em observadores. Há uma espécie de anjos que descem dos céus e as mulheres na terra. Esses estranhos com lindas jovens em nosso planeta. Isso é impossível. Em nosso ponto de vista, anjos são algo espiritual. Não algo que tem corpo e tem o sentimento. Nossos ancestrais pré-históricos não podiam entender e acreditavam que esses extraterrestres eram um tipo de Deus.
Histórias de deuses acasalando com humanos são frequentes em tudo, desde a mitologia greco-romana às lendas nativas americanas. Nos levam de volta a um tempo antes da ciência e do espírito se separarem. Quando éramos inteiros, tínhamos o sentido de completude. E eles ocorrem próximos a locais sagrados, que são de um tempo antigo, quando vivenciávamos essas coisas. Qual seria o propósito? E onde está a prova? Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes avatares. Os anjos caídos. Conhecidos como vigilantes. Alguns dizem que eles foram mandados para vigiar os homens de propósito. No livro de Enoque, em especial, são descritos 20 vigilantes que eram responsáveis pelos outros anjos que se apresentavam a Enoque. De onde eles vieram? O que eles queriam? E se eles realmente eram seres mais inteligentes, talvez tivessem planos diferentes. Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto de Estudos Religiosos da Universidade de Baylor, os adultos acreditam em um anjo da guarda que os protege. Outras histórias bíblicas apresentam registros de anjos com poderes extraordinários. Anjos que, além de guardiões, interferem nos assuntos humanos. A popularidade dos anjos da guarda da cultura moderna tem a ver com a ideia de que a gente quer algum tipo de proteção sobrenatural em um mundo onde geralmente as pessoas não se sentem seguras. Os alienígenas estão realmente entre nós e fizeram o possível para se ocultar durante milhares de anos. Será que irão revelar sua presença? O que acontecerá se fizerem isso? E se já estiver acontecendo? Se fizermos contato com uma civilização extraterrestre, seremos os calouros da turma. Seremos aqueles que estarão no fim da fila no quesito inteligência. Então, eles vão nos ensinar muitas coisas e, ao contrário, nós não teremos muito a lhes ensinar. Quando mais cientistas admitirem abertamente a probabilidade de que haja vida inteligente em outros pontos do universo, a crença de que os alienígenas nos visitam também será mais aceita. Um obstáculo para aqueles que desejam a divulgação de todas as informações relativas aos OVNIs é o fato de que a maioria dos cientistas acredita que o estudo dos fenômenos alienígenas é um pouco mais do que ciência marginal. Então, agora, mais de 50% dos americanos acreditam que os discos voadores existem. E quase 50% acreditam que o governo sabe que os discos voadores existem e que o governo esconde os fatos. Mas se uma visita alienígena for inevitável, quem seria escolhido para falar com os ocupantes da nave? Quem representaria melhor todas as nações e os interesses da Terra? Essa ideia de que nossos líderes, eleitos ou não, devem falar em nosso nome, não acho necessariamente que faça sentido. Existem muitos outros que podem ter ideias melhores do que as das pessoas no governo. Atualmente, não existem protocolos oficiais para uma visita alienígena. Mas alguns acham que o contato é iminente e que os líderes mundiais precisam planejar o evento. Não estamos sós no universo. Nós temos amigos e parentes nas outras galáxias. E temos que cumprir a tarefa de um modo ou de outro. Fazer o trabalho e chegar ao ponto em que consideramos os detalhes práticos da interação com esses amigos e vizinhos do espaço. Quem é responsável por esse relacionamento? Bom, não é o Departamento de Estado, nem as Nações Unidas. Acho que esse é um problema e que precisa haver um esforço diplomático para fazer contato com essas civilizações interestelares de um modo que pessoas sábias sejam encarregadas disso. Pessoalmente, eu acho que seria muito empolgante. Seria como a primeira vez em que os exploradores vieram da Europa para as Américas e descobriram uma nova cultura e tiveram que interagir. Esperemos que não se repitam as coisas ruins que aconteceram e que seja uma experiência positiva e que possamos aprender com isso. O que aconteceria depois de um contato extraterrestre é pura especulação. Mas quase todos concordam que o mundo que conhecemos mudaria drasticamente. O resultado seria que os sistemas de crença ortodoxos fundamentalistas de todas as religiões iriam desabar. Isso colocaria em questão as origens da raça humana, as histórias do Gênesis e muitas outras crenças.
Mas, em 2008, um anúncio surpreendente foi feito por uma fonte inesperada, provando que milagres como os alienígenas existem de fato. Qual seria a reação atual se os extraterrestres realmente chegassem à Terra e nos contatassem? Muitos livros e filmes de ficção científica retratam os alienígenas vindo para nos alertar ou nos destruir. Desde os anos 60, as pessoas pensam: bom, o que faremos? Teremos um cenário como o dia em que a Terra parou. Se os alienígenas vierem, eles virão nos avisar de um perigo iminente? Eles virão nos atacar como os marcianos em A Guerra dos Mundos? Bom, a resposta é mais complicada do que parece. Não é só alguém pousando e dizendo: leve-me a seu líder. O consenso atual é que se os extraterrestres aparecessem amanhã, eles seriam hostis. E iam querer nos escravizar e lutar contra nós e nos destruir e todas essas coisas loucas. Na minha opinião, não seria assim. Porque qualquer civilização que domine as viagens no espaço interestelar seria benevolente, com uma sociedade tecnologicamente menos avançada. Por que houve tantos avistamentos depois de Roswell? Será a coincidência? Ou a crença crescente em alienígenas incentiva aqueles que antes teriam medo do ridículo e não falariam? Talvez haja outra razão. Os avistamentos podem ter aumentado porque houve de fato um aumento nas visitas alienígenas desde o início da era espacial. Existiam muitas histórias de OVNIs e alienígenas antes disso e muitos avistamentos. Eles não eram muito divulgados antes também porque a Segunda Guerra Mundial estava sendo travada. E como agora houve uma queda e há mais espaço nos jornais, por assim dizer, isso ajudou a divulgação do assunto. Existem muitos benefícios pelo fato de aceitar os vizinhos de galáxia que venham nos visitar. Existem relatos de tratamentos médicos que foram realizados em benefício de várias pessoas que tiveram contatos. Existem tecnologias energéticas avançadas. Dizem que algumas passaram por engenharia reversa e são usadas pelos militares. Existem tecnologias de comunicação. Realmente, qualquer área de nossa vida pode ser afetada de modo benéfico ao aceitar que existem essas outras pessoas lá fora, que elas têm informações e conhecimentos que podem nos ensinar e que seriam benéficos. Tudo vai depender de como a descoberta acontecer. Se de fato for uma transmissão de rádio, podemos esperar uma coisa. Se houver de fato algum tipo de visita que combine com as crenças sobre OVNIs, será uma outra coisa, mas em geral, acho que as pessoas estão muito mais preparadas para, como podemos dizer, o contato. Muitos dos que acreditam que o contato é inevitável sugerem que os governos devem se preparar. Esse é um campo de estudo chamado exopolítica. A exopolítica traz a questão qual deve ser nossa resposta a essa situação, considerando a sociedade. Não necessariamente falando de governo, mas como indivíduos, como podemos estender a mão da amizade. A exopolítica tem sido um movimento básico das pessoas preocupadas com essa questão e com informações sobre o assunto OVNIs e também querem ajudar a organizar as pessoas localmente para levar as informações aos governos e fazer uma grande mudança acontecer. Mas, se formos amigáveis, o que garante que receberemos o mesmo em troca? Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Em todo o mundo, encontramos histórias de seres sobrenaturais ou extraterrestres que vieram à Terra e influenciaram a humanidade. Isso levanta uma questão. Existem diferentes raças de seres que vieram das estrelas e influenciaram todas essas culturas? Ou é possível que, na verdade, seja uma raça de seres, que são os Anunnaki, que eles influenciaram todas essas criaturas e a história contada é dos mesmos seres?
E se for isso, pode ser que os contos semelhantes dos seres de outro mundo que desceram do céu, não só na Mesopotâmia, mas no mundo todo, forneçam mais evidências de que uma raça celestial avançada veio à Terra em um passado distante? Os anjos. A noção de que seres de outro mundo vieram dos céus à Terra é um dos temas mais comuns na mitologia antiga e na religião. Será que as histórias de fato têm um fundo de verdade? Se olharmos para trás e checarmos a história antiga, vamos encontrar histórias bastante parecidas. Todas as histórias falam de entidades superiores, mágicas e poderosas, e todas elas vêm do alto. Quando analisamos a mitologia, depois vamos aos contos do povo das estrelas. E então vamos para os Anunnaki. E é uma coisa só essa similaridade ao redor do planeta, que faz com que digamos que alguma coisa precisa ser a responsável pelos mesmos sonhos, a mesma mitologia, a mesma ideia de que a vida veio das estrelas. E isso finalmente evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. Durante milhares de anos temos imaginado se estamos sozinhos no universo. Mas formas de vida alienígenas poderiam estar entre nós esse tempo todo. Esta seria a prova que precisamos de que existe vida em outros planetas? Poderia ser apenas coincidência que essas formas de vida tenham feito contato conosco, ou existe uma outra inteligência alienígena atuando? Uma inteligência que busque reduzir os nossos números, ou talvez nos preparar para algo. Se assim for, o quê? E quando? Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Há evidências da existência de tal conflito. E ele está acontecendo há milhares de anos. Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellier chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Uma alegação apoiada pelo astronauta Edgar Mitchell, a 6ª pessoa a pisar na Lua. Quando o astronauta da Apollo, Ed Mitchell, veio para Toronto depois que falei publicamente, nós o convidamos para jantar. Ele me perguntou quantas espécies você acha que existem. E eu falei entre 2 e 12. Ele falou, sim, eu também acho. O que tem acontecido nos últimos anos é que o número continua crescendo. Eram fascinados pelas civilizações antigas e lendas de super-raças desaparecidas. Eles estavam procurando o lar ártico perdido. Eles estavam revirando o mundo todo. É possível que eles tenham, na verdade, encontrado? Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos.
E eles provavelmente estão dizendo que eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. Com seus submarinos, tinham cavernas subaquáticas, pequenas cidades. E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia, mas avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Eu concordo com eles. Precisamos tomar cuidado. E o exército dos Estados Unidos pode ter descoberto essa tecnologia poderosa anos mais tarde, durante a Operação High Jump? O que eles encontraram eram cidades enormes e altamente tecnológicas. E essas construções não estavam apenas sobre a superfície, elas se estendiam para o fundo da terra. Então eles começaram a transferir uma quantidade enorme de equipamento e soldados para a Antártida, repressurizando essas instalações antigas e as reocupando. De fato, estavam procurando tecnologia extraterrena na Antártida. Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito. E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Os cientistas da NASA anunciaram que, apesar de terem pensado de outra maneira durante anos, eles agora estavam descobrindo que o gelo nesta região está, na verdade, crescendo, em média, 82 bilhões de toneladas por ano. A nevada está atualmente acrescentando gelo na maior parte do continente. Mas, ao mesmo tempo, as geleiras estão rapidamente derretendo ao longo da costa da Antártida Ocidental. Os cientistas calculam que desde 2009, até 60 quilômetros cúbicos de gelo, o equivalente a 70 mil prédios como o Empire State, estão desaparecendo no oceano a cada ano. Mas por que o gelo aqui está derretendo, sendo que está crescendo por todo o resto do continente? Nós vemos imagens na televisão de calotas de gelo derretendo e caindo no oceano. Mas isso na verdade ocorre apenas em algumas áreas onde as calotas de gelo estão de fato derretendo. O que é muito estranho é que existem vários fatores para que o gelo na Antártida possa de fato estar crescendo e se expandindo. E isso é muito estranho. Não podemos descartar a possibilidade de que, em certos casos, pode haver cidades inteiras que foram construídas no subsolo e que podem até mesmo ser ativamente mantidas por extraterrestres. Conforme essas cidades são alimentadas de energia ou se expandem em tamanho, elas acabam produzindo algum tipo de calor. E esse calor, por sua vez, está derretendo o gelo acima delas. Se existem coisas embaixo de quilômetros de gelo na Antártida, então isso significa que tem que ter sido formado antes da última era do gelo. Então o que poderemos encontrar lá? Resquícios de uma civilização perdida? Talvez até mesmo ferramentas usadas para erigir essas civilizações. E se elas são, na verdade, estruturas artificiais, como isso pode ser possível em um lugar que está encoberto pelo gelo há mais de 12 milhões de anos? A Antártida pode não ser um continente congelado há muito tempo, como os cientistas convencionais sugerem. E eles dizem fornecer provas da visita de extraterrestre ao nosso planeta no passado remoto, ao examinar um mapa de 500 anos que retrata o continente sem nenhum gelo. Sibéria, 2013. Um mamute lanoso foi descoberto congelado no gelo glacial. Ele foi congelado tão rapidamente que seu sangue e músculos estão perfeitamente preservados. É apenas um dos vários outros que foram encontrados dentro do gelo siberiano desde a virada do século XX. Muitos foram aparentemente pegos em pleno movimento. Alguns estão com comida na boca e vegetação no estômago, que só seriam encontradas em um clima muito mais quente. A descoberta de um mamute lanoso que foi congelado rapidamente levanta algumas dúvidas científicas interessantes. Alguma coisa aconteceu naquele exato local com o mamute lanoso que o congelou rapidamente, mas também levanta a questão da rapidez com que o clima pode de fato mudar. E será que aconteceu algum tipo de cataclismo, alguma coisa que foi repentina e inesperada? Em 1958, Charles Hapgood, um cientista formado em Harvard, publicou o livro
Earth Shifting Crust. Nele, Charles propôs que porções da crosta terrestre experimentaram violentas e repentinas mudanças no decorrer da história geológica. Sua teoria, conhecida como deslocamento da crosta terrestre, diz que tanto a Sibéria quanto o continente da Antártida estavam localizados em climas levemente mais temperados antes do final da última era do gelo, há aproximadamente 12.000 anos. Mas então, alguma catástrofe desconhecida os arrastou para suas atuais posições. O professor Hapgood apresentou a ideia de que a posição antiga do Polo Norte era na Baía de Hudson, no Canadá. E então ele se mudou para onde o Polo está hoje. E no Polo Sul, ele acredita que a área da Antártida também experimentou anteriormente o clima temperado, e que isso foi repentinamente empurrado para dentro deste enorme gelo e neste clima muito severo. Ele acredita que a última vez que isso aconteceu, na verdade, foi há aproximadamente 12.000 anos. Quando refletimos sobre a teoria do deslocamento da crosta terrestre e a teoria tectônica de placas, imaginamos a crosta praticamente flutuando no magma e sendo capaz de mudar e se mover em cima dela. A crosta terrestre não é uma placa única. Sabemos que é feita de placas individuais. Então podemos observar e ver como os continentes estavam agrupados, para onde eles se moveram e como eles se separaram durante um longo período de tempo. A pergunta é, algo do tamanho da Antártida poderia se mover repentinamente ou será que ela é grande demais? Essas mudanças da crosta, de acordo com Hapgood, na verdade poderiam acontecer durante um período de até mesmo dias. E então, se existia uma civilização próspera, este descolamento da crosta poderia ter ocorrido muito rapidamente. E então a civilização poderia ter sido congelada num período muito curto de tempo. Embora a teoria de Hapgood de mudanças repentinas e em larga escala da crosta terrestre não seja amplamente aceita, o físico renomado Albert Einstein ficou empolgado com ela e até mesmo escreveu o prefácio do livro de Hapgood. Hapgood também encontrou apoio para sua teoria quando, em 1960, enquanto vasculhava os arquivos da Biblioteca do Congresso, achou um mapa incomum publicado em 1531. Parece que o mapa de autoria do matemático e cartógrafo Laurence Finet retrata um continente livre de qualquer gelo e notavelmente semelhante com os mapas atuais da Antártida. Foi só muito mais tarde, em 1820, que nós tivemos uma ideia real de como era a Antártida. Mas aqui, no mapa de Laurence Finet de 1531, já havia Antártida. Mas como é possível que este continente apareça neste mapa? Como pode? Pesquisadores estão desconcertados com o fato de o mapa de Finet incluir um continente que só foi descoberto mais de 300 anos depois. E eles estão ainda mais perplexos com o fato de que o mapa retrata a Antártida sem gelo. Se os exploradores de algum modo descobriram a Antártida no século XVI, ela não estava completamente congelada, sobretudo se levar em conta os mapas que foram feitos há centenas de anos. Alienígenas. É que tudo realmente indica que houve algum tipo de civilização antiga na Antártida, e que ela teria existido há mais de 12.000 anos. E temos que perguntar que tipo de civilização era. É possível que fossem extraterrestres? O que realmente existe debaixo do gelo e da neve na Antártida? Conseguiu muitas das informações sobre a Antártida. Informação de que na Antártida existe uma civilização antiga, ou bases onde poderiam encontrar muitas tecnologias avançadas, com seres que declaravam ser de origem extraterrena, ou que declaravam pertencer à civilização que habitava o interior da Terra. As implicações de tudo isso. E se agora podemos acrescentar coisas como pirâmides? Eles deram muita informação sobre a construção de veículos aeroespaciais avançados, discos voadores. Então é preciso perguntar, o Polo Sul é algum tipo de área de entrada extraterrena?
Algum tipo de portal muito importante que tem que ser controlado pelos militares? O governo dos Estados Unidos está acobertando uma presença extraterrena na Antártida? E se a resposta for afirmativa, poderiam ser os mesmos seres de outro mundo que uma vez ocuparam o continente há milhares de anos? Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoas de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Existe alguém com a tecnologia para enviar coisas para a Terra e ser parte da guerra intergaláctica? Sugerimos nos filmes que ETs vêm pra cá e nos aniquilam. Por quê? Para nos matar? Para nos fortalecer? Ou foi simplesmente para reduzir os nossos números? Para tentar nos eliminar? Somos o laboratório do universo? Todas as possibilidades. Se os extraterrestres têm mesmo um objetivo sinistro, por que não simplesmente atacar o nosso planeta? A teoria é tão simples e potencialmente devastadora que os cientistas estão confusos e buscando proteção. A verdadeira questão existe. Quem está no comando do mundo? Será possível que estejamos sendo preparados para algo que vai afetar a Terra como uma civilização global? De certa forma, é muito importante que sejamos fortes o bastante para conseguirmos lidar com algo que esteja vindo na nossa direção. Quanto mais soubermos todos os detalhes, mais assustadores são os pensamentos sobre o que está vindo a seguir. O relógio começa quando a doença ataca. E não sabemos quanto tempo ele está nos dando. Esse é o medo do futuro. Muitos cientistas, inclusive o famoso físico teórico Stephen Hawking, acreditam que os alienígenas podem ser uma ameaça e sugerem que evitemos o contato, se possível. Se os extraterrestres forem agressivos ou guerreiros e chegarem aqui, será um caso em que a resistência será inútil? Como acabar com a vida no planeta Terra? Simples. Sem OVNIs, nem raios zumbindo nos céus, sem explosões, sem prédios desabando. Nada disso. Podemos fazer isso porque os alienígenas não poderiam. Pensar que seríamos capazes de criar algum tipo de mecanismo de defesa ou ter defesas contra seres que viajam pelo espaço é ridículo. Quer venham como amigos ou inimigos, se os extraterrestres pousarem nos Estados Unidos, é possível que sejam saudados por militares, que o próximo passo do governo seria esconder a visita. Eles citam como evidência um avistamento que aconteceu em Washington em 1952. Diante dos olhos do mundo inteiro, um esquadrão, uma formação de OVNIs, voou sobre Washington e lutou com nossos caças F-93. O próprio capitão Ruppel, em seu livro sobre discos voadores, dizendo: eram 6 OVNIs. Então, os OVNIs vieram para a Terra em pleno dia, se manifestaram e se mostraram? Sim. O medo da rejeição ou do ridículo faz com que muitos cientistas permaneçam ocultos. Nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo têm regras de protocolo. Não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos. Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. Podemos especular se existe vida fora deste planeta. Podemos especular se, por acaso, aconteceram contatos com outras civilizações. Por que não? O fato de encontrarmos algo que se refere a uma tecnologia moderna atual, no mapa que remonta ao século XVI,
me faz pensar, será que é possível que algum tipo de tecnologia de radar avançada foi usada? Porque para produzir um mapa que esboce as áreas como nós vemos, você teria que estar a uma altitude de 130 quilômetros. Então, como isso foi possível? Será que o ponto de partida para esses mapas foram os mapas cartografados pelos topógrafos extraterrestres? Nosso entendimento limitado do universo físico pode ser a única coisa que nos impede de atravessar a galáxia. Mas quando chegar o momento em que humanos poderão viajar para além da Lua, como qualquer explorador, vamos precisar de um mapa. Sendo você humano ou alienígena, se você quer chegar do ponto A ao B, precisa de um mapa. 19 de setembro de 1961, Portsmouth, New Hampshire. Betty e Barney Hill estão dirigindo numa área rural de New Hampshire quando, segundo eles, 11 criaturas humanoides e um OVNI os abduzem. E um desses alienígenas supostamente mostra um mapa a Betty. Quando Betty Hill fez uma sessão de hipnose, uma das coisas que ela lembrou foi que eles mostraram a ela o que ela descreveu como mapa estelar. Quando ela desenhou esse mapa estelar, por um bom tempo, ninguém sabia exatamente o que ela tinha desenhado. O extraterrestre aparentemente explicou a ela: esse é o planeta Terra, e esse é o nosso mundo. E as linhas entre esses vários pontos são, de fato, as rotas pelas quais eles viajam. É algo extraordinário. Será que esse mapa pode apontar a localização de uma civilização alienígena? Anos depois, uma astrônoma amadora decidiu investigar. Marjorie Fish, uma professora com conhecimento astronômico, conseguiu olhar para o mapa e confirmar que ele era preciso. Mas o mais incrível foi que ele não era preciso do ponto de vista da Terra, mas do ponto de vista das estrelas. O mapa alienígena supostamente mostra rotas entre dois sistemas estelares a muitos anos-luz de distância. Eles puderam determinar que era o sistema estelar Zeta Reticuli, mas o mapa estelar dela era inverso. Era a visão do sistema estelar Zeta Reticuli de fora para dentro. Essa é uma descoberta incrível. Está a cerca de 37 anos-luz da Terra. Então, em termos galácticos, está aqui ao lado, o que o torna um ótimo candidato para onde uma civilização pode estar localizada. Há milhares e milhares de estrelas no espaço. Isso podia ter sido em qualquer lugar. Se o mapa de Hill for verdade, que tipo de tecnologia daria a uma civilização a habilidade de fazer viagens interestelares? 15 de outubro de 1979, Rio de Janeiro, Brasil. A respeitada pianista Lully Oswald está dirigindo à noite com uma amiga em uma estrada costeira a 48 quilômetros ao norte do Rio. De repente, a centenas de metros da costa, ela vê OVNIs saírem da água. Elas viram um OVNI e passaram pelo que a comunidade de ufologia chamaria do caso clássico de uma abdução alienígena momentânea. Lully e sua amiga depois descreveram o que viram como um OVNI preto, mais escuro que o céu, com uma cúpula de mais de 300 metros de largura. 2 OVNIs menores seguem ao carro delas. Lully e sua amiga entram em desespero, mas instantes depois elas se encontram dirigindo na estrada de novo. Tudo está normal exceto por uma coisa. Se passaram 3 horas. Investigadores então descobrem que outros avistamentos de OVNIs foram registrados na mesma posição naquela estrada. Mas o pesadelo de Lully só começa realmente quando ela faz um tratamento com hipnose. Ela pergunta a um dos seres de onde eles vêm. E ele descreve um túnel que se liga a um portal debaixo da Antártida. Essa foi uma das descobertas do caso Lully Oswald, que realmente existem os chamados portais. Entradas, talvez, para outros locais, outras dimensões. E que não conseguimos enxergar esses portais porque eles estão nos oceanos. Algumas pessoas acreditam que existem outras dimensões ao nosso redor e que elas têm leis da física completamente diferentes das nossas.
O universo é um lugar tão vasto que a luz das estrelas que vemos à noite, estrelas em nossa própria galáxia, leva centenas de anos para chegar até nós. E existem milhares de galáxias no universo. Dentro do universo, a Terra é como um grão de areia no Saara. Então, se extraterrestres já nos visitaram, como eles nos encontraram? De onde eles vieram? E como eles atravessaram essa distância incomensurável? Uma das teorias populares é de que há um buraco de verme, um portal, através do qual uma civilização alienígena pode viajar. Não há uma linha reta que conecta o ponto A ao ponto B. Mas, em essência, há algo que altera o espaço e tempo e reúne esses dois pontos. Mas, recentemente, a NASA descobriu que portais podem não ser apenas tema de ficção científica. O satélite Themis da NASA foi feito para detectar campos eletromagnéticos que interagem com a Terra, campos que criam as auroras boreais. Mas o satélite encontrou algo ainda mais incrível. Esse satélite Themis já localizou portais no campo magnético da Terra. Eles são chamados de pontos X. Essas partículas são lançadas de um lado do Sol. Atravessam o ponto onde a ponte ou a barricada de dois campos magnéticos se unem, atravessam isso e causam um grande efeito aqui no planeta Terra. E isso causa o show de luzes das auroras boreais que iluminam nossa atmosfera. Eles são de um ponto de vista inegavelmente científico, um caminho pelo qual, do campo magnético do Sol ao campo magnético da Terra, ocorre esse fluxo. É só seguir a correnteza. E talvez seja assim que extraterrestres estão usando um fenômeno natural que ocorre no universo para viajar. Muitos especialistas acreditam que o satélite Themis da NASA pode ter descoberto o processo de como os portais se formam. E isso pode ser a chave para entendermos a tecnologia extraterrestre. Estamos prestes a entender essas pequenas descobertas no universo. Talvez um dia possamos entender que há um portal entre o ponto A e o ponto B, que em vez de criar uma linha reta que levaríamos mais de 100 mil anos para atravessar, é possível passar por um portal e chegar lá em um dia e meio. Após anos de investigação, um funcionário da NASA escreve um livro revelador sobre a tecnologia de propulsão dos OVNIs. O livro de Paul Hill, Objetos Voadores Não Convencionais, foi um dos únicos, se não o único livro sobre OVNIs que não disse o que são OVNIs, quem são eles, o que eles querem, mas a fazer a pergunta fundamental que cientista faria: como eles funcionam, como eles voam. Hill era um dos principais aerodinamicistas que trabalhavam para a NASA e para a agência anterior a ela, a NACA. E Paul tinha um grande interesse por OVNIs, porque ele mesmo já tinha visto alguns. Ele relatou os avistamentos quando as Forças Armadas estavam fazendo uma investigação chamada Projeto Livro Azul. E Paul Hill criou uma teoria que ele disse que, diferente da ficção científica, não precisa de descobertas físicas. Não precisa de um salto de fé. Funciona com as leis da física como elas são, como nós as conhecemos. Após estudar vários encontros com discos voadores, a teoria de Paul Hill sobre a propulsão dos OVNIs é que esses objetos são capazes de gerar um campo de força ao redor deles que os isola do ambiente. O campo de força diminui a força da gravidade, impulsionando o OVNI e, portanto, diminuindo a resistência. É, de fato, um tipo de força repulsiva. Em outras palavras, os tipos de coisas que desacelerariam um objeto convencional, como uma aeronave ou mesmo uma espaçonave, seriam o peso, a massa, a resistência do ar. Então, o que precisa ser feito é proteger o objeto, o OVNI, dessas forças externas. Então, seria necessária essa proteção e também seria necessária uma força repulsiva. Aquela nave conseguia alcançar altíssimas velocidades porque os ambientes internos da nave eram muito diferentes dos de fora daquela bolha. Assim, ela seria capaz de voar entre as estrelas em altas velocidades e atravessar milhares e milhares de anos-luz
que se precisaria para ir do ponto A ao ponto B. Encontros imediatos e pesquisas científicas nos dão um possível vislumbre dos segredos de voos interestelares extraterrestres. E todos os fatos levam a um importante conceito: propulsão antigravidade. Está claro que a ciência está começando a levar a sério a ideia de fontes de energia exóticas, sistemas de propulsão exóticos, discos rotativos e antigravidade. Esses são os primeiros passos para levar a humanidade para fora do cosmos. A teoria é que eles poderiam potencialmente desvendar esses segredos do cosmos, descobrir como fazer uma viagem de 100 mil anos-luz num curto espaço de tempo. E sim, nós não conseguimos entender isso, mas para uma raça alienígena que existe há milhões de anos, isso é brincadeira. Estará o futuro do voo interestelar ao nosso alcance? E se sim, o que isso diz sobre o nosso lugar na galáxia? A raça humana precisa ir às estrelas se quisermos evoluir e sobreviver. E não podemos fazer isso sem a viagem interestelar. Uma viagem interestelar mais rápida que a luz. Se alguém puder nos dar isso, se pudermos trocar isso, o valor disso. E veja, estamos falando nada menos do que da sobrevivência da raça humana. E isso é muito importante. É inevitável que um dia a raça humana vai aterrissar em outro planeta e vai encontrar outra civilização inteligente. A raça humana, então, se tornará essa entidade extraterrestre que está chegando a um planeta alienígena, mas que é o lar de outros seres. Isso vai inevitavelmente acontecer. Lago Vostok, na Antártida. Cientistas russos estão concluindo uma operação de perfuração de 2 décadas para alcançar o lago subglacial. Eles perfuraram 3 quilômetros de gelo maciço para atingir um corpo d'água intocado pela luz e pelo ar da superfície há mais de 20 milhões de anos. O problema dessa operação científica é que não sabemos o que vamos encontrar e eles também não. Os cientistas entendem o que pode acontecer se algo terrível for libertado do abismo? O que essa calota de gelo pode ter preservado que eles vão soltar na atmosfera? Eles não estão pensando a longo prazo. E toda a raça humana precisa acreditar cegamente que eles estão considerando o nosso futuro quando testam esses limites. Eles podem estar abrindo uma caixa de Pandora que pode acabar com todos nós. As possibilidades são infinitas. Era uma civilização que monitorava a passagem do tempo religiosamente. De repente, eles chegaram a um momento em que o tempo acabava. É inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. O risco nunca foi tão alto. Profecias e textos antigos apontam o fim da existência humana na Terra. Com o aumento repentino de desastres naturais e da instabilidade política, seria tudo apenas a evolução planetária? A Terra sempre encontra uma forma de voltar à estaca zero. Se estamos a caminho de um apocalipse previsto pelo governo, por que não fomos avisados? Os governos sabem disso faz tempo. E por que ninguém falou nada? Porque eles não esperam que a gente sobreviva. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. É só uma questão de até que ponto vamos chegar. O juízo final. O fim dos tempos. Estaria a Terra próxima de um fim cataclísmico? Estamos falando de eventos que nunca experimentamos antes. Então, algumas dessas mudanças que as pessoas estão falando que poderiam ocorrer na Terra, poderiam ser mudanças de vida, ou poderiam ser o fim da vida. E se assim for, poderiam essas consequências vir na forma de morte e destruição? Ou poderia haver outro resultado, talvez mais positivo? É difícil saber o futuro. Poderia significar o dia do juízo final para o planeta Terra. Ou, por outro lado, talvez seja o retorno dos deuses extraterrestres. Mas parece que, talvez, tinham algum vislumbre do futuro que ainda teremos que descobrir. Digamos que os cientistas quebrem o gelo e fiquem empolgados. Eles descobrem uma forma de vida e a levam para estudar num laboratório. A coisa escapa e, de uma hora para outra, nós todos morremos. Mesmo a Bíblia cristã prevê com detalhes um terrível apocalipse de fogo.
Os escritores cristãos do final dos tempos focam em algumas coisas: que o povo judeu voltará e retomará a Terra Santa, que a nação finalmente estabelecida reivindicará Jerusalém, o que aconteceu há alguns anos, e que haveria uma grande expansão do território até se tornar uma nação muito grande. Finalmente, a reivindicação do templo, que é sagrado no Islã, mas deve ser tomado e restaurado ao seu estado original. É o lugar onde o Messias vai governar a Terra antes do final dos tempos. Só pode haver um objetivo escuso por Taver. A humanidade sempre se interessou por textos religiosos que explicam o Armagedon, o Apocalipse, o retorno de um juízo final. A profecia bíblica é clara. Nós reintegraremos com nosso destino universal uma restauração dos nossos elos do céu e da terra, o que significa um elo e união extraterreno e terreno. E quando o Messias vier, ele surgirá com um exército. Ele virá de algum lugar desta terra. A maioria acredita que seja dos céus. Como nós denominaríamos um exército invasor vindo dos céus? Não chamaríamos de um exército de anjos. Chamaríamos isso de uma invasão extraterrestre. Por que o calendário maia fez tanta gente achar que o fim dos dias estava chegando? Bom, era uma civilização que monitorava a passagem do tempo religiosamente. De repente, eles chegaram a um momento em que o tempo acabava. Muitas culturas documentaram suas teorias sobre o fim do mundo. Uma, em especial, merece destaque: a civilização maia. Mas os maias não estão sozinhos na crença de que o fim dos tempos é iminente. No século XVI, Michel de Nostradame ficou mundialmente famoso por seu livro As Profecias. Na quadra 1146, Nostradamus escreveu: choverá sangue, fome, guerra e doença. No céu será visto um fogo arrastando uma cauda de faíscas. Essa passagem específica é interpretada e reinterpretada como o fim dos dias. Para Nostradamus, era uma descrição literal do Armagedon. Alguns estudiosos acreditam que Nostradamus disse que o fim do mundo será causado por uma bola de fogo com faíscas atrás. Muita gente acha que é um cometa ou um asteroide, mas pode ser um foguete. Pode ser um míssil. A mensagem é clara. O Deus desceu para os humanos. Ficou durante algum tempo entre os humanos. Foi o professor dos seres humanos. E em seguida desapareceu de novo, mas com a promessa de voltar para os humanos um dia. Um extraterrestre que desce do céu, fica um tempo na Terra e depois sobe novamente ao céu. O que temos aqui é um exemplo vivo de mitologia. É interessante se você olhar para o último livro da Bíblia, que fala sobre alguma grande guerra no céu entre o arcanjo Miguel e o grande dragão. Existe uma última grande guerra no céu que ocorre nesse final de era. E isso teria algum efeito sobre a humanidade. E por isso eu acredito que algo vai acontecer com o Sol. Bem, nós sabemos por experiência que explosões solares podem interferir em equipamentos eletrônicos. Podemos imaginar a rede de energia cair, por exemplo. Podemos imaginar a maioria das coisas mudando na sociedade moderna que praticamente nos deixaria destruídos. Mas se estamos falando de perder essa capacidade por um longo período de tempo, eu diria que estaríamos falando de um cenário que poderia resultar em grandes mudanças na natureza e possivelmente efeitos muito nocivos. E se todos os povos da Terra puderem se unir e viver mais em harmonia consigo mesmos e com o planeta, não haverá uma grande destruição. Fim dos tempos. Se estas visões do Apocalipse forem reais, por que não fomos avisados? Se o fim do mundo está próximo, não fizemos nada para nos preparar. Os governos o ignoram totalmente e não estamos levando a sério. Será possível que os poderes que governam a nossa sociedade não estão apenas ignorando a ameaça, mas acobertando-a? Um apocalipse fabricado, causado por nós mesmos, é tão possível quanto um evento natural ou uma reação natural que não podemos controlar. E se for verdade, por quê?
O povo Hopi, uma das nações indígenas norte-americanas, acredita que estamos na quinta era do homem e que esta é uma época de purificação e que estamos próximos do final dos tempos. Na Índia, o antigo manuscrito de astronomia budista e hindu, Surya Siddhanta, prevê que a humanidade logo chegará ao fim do Kali Yuga, a era final do homem. A divindade masculina Kali, que se refere ao final do dia no Mahabharata, diz respeito ao momento de um grande caos e discórdia. E, dependendo de como você interpreta o encontro no roteiro, estamos exatamente nele. Este fato é muito comum no decorrer de toda a história humana. Várias pessoas alegam que são guiadas, então temos que perguntar quem os está guiando. Com a natureza se voltando contra nós e sociedades desmoronando ao nosso redor, nós somos um mundo à beira da destruição. Então, se o governo está ciente do apocalipse, por que não fomos avisados? O juízo final. Com tantos avisos de culturas antigas e da ciência moderna, é possível que os nossos governos saibam de algo que ignoramos? Poderiam eles estar escondendo a verdadeira natureza do apocalipse, porque eles mesmos são os culpados? Com os avanços da tecnologia e da ciência, o apocalipse se torna muito mais plausível e muito mais real. E é claro que quando começamos a brincar com fogo, vamos acabar nos queimando. As pessoas tiveram contato. E está claro que existe um envolvimento extraterreno definitivo aqui. Nós transformamos esse entendimento numa religião. Nós criamos uma mitologia, uma lenda, ao redor de algo que nós não compreendemos corretamente. Por décadas, nós tememos a aniquilação pela guerra nuclear. Mas o nosso fim verdadeiro pode ser muito mais traiçoeiras. Não se pode ter as forças da luz sem as forças das trevas. E todos os indivíduos têm que fazer escolhas. Se eles vão usar o lado da força das trevas ou o lado da força da luz. Você tem o poder do bem e o poder do mal. Eles estão procurando recrutas para ajudar os dois lados na guerra pela conquista do outro. Então, talvez os poderes tenham tempos de domínio e também tenham tempos de submissão. Então, ficamos a pensar, quem é que vai vencer? O Deus bom, chamado de Diabo, e de outros vários nomes, criou a matéria. E isso aprisionou as partículas de luz na humanidade. Quando lidamos com tecnologia nuclear, estamos falando da destruição total. Mas o arsenal do governo americano e do exército americano contém algo pior. Eles criaram químicas e biológicas. E se eles criaram algo que não conseguem controlar, capaz de se espalhar rapidamente pela sociedade, o nosso fim pode estar bem próximo. Hoje, os cientistas estão fabricando agentes biológicos sintéticos que podem se espalhar e marcar o começo do fim para o mundo tal como o conhecemos. A ideia de que estamos vivendo o final dos tempos, não necessariamente o fim do mundo, mas o fim de um mundo, é global. E de forma bem clara, podemos fazer uma opção. Fingir que tudo isso é um mito e que isso não existe. Ou então aceitar como nossos antepassados nos deixaram. E então confrontar isso com a possibilidade de estarmos de fato falando de seres extraterrestres incríveis, com a expectativa de vida que podia ser algo normal no lugar de onde vieram, mas que com certeza para o planeta Terra era algo extraordinário. Alguns acreditam que essa hipótese se concretizou nos anos 60 e 70. O governo separou fundos para a criação de um agente biológico para o qual os seres humanos não tinham imunidade. Existem milhares de páginas nos arquivos do exército e do governo mostrando que eles estão criando e já criaram agentes biológicos para usar contra inimigos. Mas o assustador é que não devem ser nada em comparação com o que estão pesquisando em laboratório. Se liberado, se espalharia rapidamente, atacando o lobo frontal do hospedeiro, eliminando instantaneamente as partes do cérebro responsáveis pela moralidade e pela inibição, e causando demência, espasmos musculares, ou, em outras palavras, zumbis. E se você acha que isso é apenas ficção científica, está enganado.
O ministro de Defesa russo já admitiu que eles estão desenvolvendo campos e forças eletromagnéticos para influenciar o cérebro humano. O resultado seria um exército de zumbis. Eles não pensariam, não teriam moral nem arrependimentos. Podem desligar essa parte do cérebro e estimular as áreas da raiva e da violência que os ajudaria a vencer batalhas. Até onde podemos forçar os limites da ciência? E quanto a controlar o próprio planeta? Nós sempre quisemos controlar o meio ambiente, controlar o clima. E se o governo finalmente encontrou um jeito de fazer isso, por que não usar em benefício próprio? Imagine que um governo possa usar um número enorme de sensores e antenas para criar um tornado. Para mim, é assustador, é aterrorizante. Existem documentos nos arquivos militares dos Estados Unidos que provam de forma definitiva que eles estão manipulando o clima. E a ciência está claramente ignorando os efeitos disso sobre o planeta. E se eles gerarem uma reação em cadeia incontrolável? O governo tem um plano para o apocalipse. E o que você não sabe pode ser um ingrediente secreto fundamental para a sobrevivência. Mas os governos não são as únicas organizações capazes de causar um desastre global. Recentemente, empresas privadas desenvolveram planos para atrair asteroides à órbita lunar e extrair seus recursos minerais. Com investidores famosos, como o cineasta James Cameron e o presidente da Google, Larry Page, no projeto, a história mais parece um filme de Hollywood. Embora estas primeiras tentativas possam resultar em lucros, elas podem abrir as portas para empreendimentos futuros com menos credibilidade e experiência. E um único erro é o suficiente. Ao desviar um asteroide para mais perto da Terra, basta um erro de cálculo para ele se chocar contra o nosso planeta. Um asteroide com apenas 300 metros de diâmetro pode atingir a Terra com quase 600 mil vezes a força de uma bomba atômica. O bastante para destruir uma área do tamanho da França. A nuvem de cinzas resultante cobriria a Terra, matando todas as plantas e animais e transformando a chuva em ácido. Nestes últimos dias, os vivos invejariam os mortos. Esse exemplo de ganância corporativa pode colocar a Terra no caminho para a extinção. Mas o apocalipse seria realmente o fim da humanidade? Ele poderia significar o ponto alto da nossa espécie, uma chance de mostrarmos a nossa resiliência. Mas apenas se sobrevivermos. De acordo com os antigos, a cada dia estamos mais próximos do fim. Mas enquanto o público segue à deriva, governos e corporações podem guardar as respostas. Tensões crescentes entre líderes mundiais, guerras intermináveis e as tentativas do ser humano de controlar a natureza alimentam a crença na destruição global iminente. A dura realidade é que o apocalipse está chegando. É difícil dar uma data exata, mas é inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. É só uma questão de tempo. Se alguém neste planeta sabe que extraterrestres interagem conosco, são os líderes mundiais. E não vão nos contar. Se o juízo final é iminente, por que não estamos nos preparando? É claro que o governo não vai nos informar. Mesmo que eles soubessem de um apocalipse próximo, por que nos avisariam? Haveria pânico coletivo, haveria tumulto nas ruas, anarquia total. E a melhor forma de manter o controle é nos manter desinformados até que seja tarde demais. Mas ainda pode haver uma chance de sobrevivência. Existem provas de que os nossos governos têm planos para o caso de um ataque ou devastação global. A questão é, nós somos parte desse plano? Examinando as peças do quebra-cabeça, juntando um documento com o outro, parece que eles só ligam para si mesmos e para a manutenção do governo. O grande público vai ter que se virar sozinho. O projeto Ilha Grega está em andamento nesta pequena cidade no subsolo do luxuoso hotel 4 estrelas Greenbrier. Envolto em segredo, ele é disfarçado como uma reforma do hotel. Greenbrier era uma instalação fascinante, porque foi construída embaixo de um hotel a poucos minutos de trem da cidade de Washington, com o propósito expresso de abrigar o Congresso no caso de uma guerra nuclear. Lá, nós podemos ver portas enormes resistentes a uma explosão atômica, cozinhas, sistema hidráulico, grandes filtros de oxigênio, todo tipo de coisa. É nesse tipo de instalação que os ricos e poderosos vão ficar vendo o mundo queimar enquanto queimamos com ele.
Greenbrier é só uma das instalações feitas para abrigar o governo para que ele continue funcionando. Mas existem outras além de Greenbrier. Londres, na Inglaterra. Moscou, na Rússia. Washington, nos Estados Unidos. E Pine Gap, na Austrália, abrigariam apenas alguns destes supostos esconderijos subterrâneos. Mas e quanto ao resto de nós? Os chamados preparacionistas ganharam as manchetes recentemente, estocando suprimentos para o apocalipse. Embora estes itens possam ser essenciais, outras informações vitais podem ser ainda mais importantes para a nossa sobrevivência. Todo mundo pensa em água, comida e munição. Mas eu acho que o mais importante é sair das zonas de perigo das áreas onde a chance de sobrevivência é zero. Zonas de perigo podem ser cidades grandes, áreas muito populosas, áreas onde a caça para sobrevivência é escassa, ou qualquer área deserta. Então, se você mora em alguma delas, é melhor sair agora. Se a conspiração for verdadeira, nós temos que salvar a nós mesmos. É possível realizar este feito? Nós não vamos deixar de existir. Pode ser o começo do fim, mas ainda não vai ser o fim. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. É só uma questão de até que ponto vamos chegar. Mas o povo será abandonado? A segurança dos ricos e poderosos envolve mais do que a mera sobrevivência? Qual é seu verdadeiro objetivo? E por que eles não estão mais interessados em salvar a população? O juízo final. Poucos sobreviverão. Mas documentos secretos provam que o governo já tem planos para proteger a elite. A conspiração está debaixo do nosso nariz. O 1% da população que controla absolutamente tudo tem os meios, as instalações e pode sobreviver facilmente a um apocalipse planetário. Se as teorias forem verdadeiras, nós seremos os últimos a saber. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. Parece que os conflitos nunca foram tão grandes. A ameaça de um desastre nuclear ou biológico nunca foi tão alta. E nunca houve tanta tensão no planeta em toda a nossa história. É só uma questão de tempo. Então, pergunte a si mesmo. Você está pronto para o apocalipse? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio! Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa um mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.